Aviso: se você é torcedor do Manaus Futebol Clube e tem algum tipo de sensibilidade cardíaca, não assista este vídeo. Afinal de contas, esse é aquele tipo de vídeo que machuca o coração. Galera, e machuca mesmo, porque na temporada em que o Manaus Futebol Clube acabou rebaixado para o Campeonato Brasileiro da Série D, a equipe teve 4 técnicos diferentes. Pois é, o clube procurou achar alguém que pudesse salvar o time da degola. A primeira opção foi o técnico Paulo Henrique, que acabou demitido depois que o Manaus caiu para o Princesa dos Solimões na Copa Verde. E na sequência veio o Igor Magalhães, que ficou no clube até que o Manaus entrasse na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série C. E aí o clube contratou o experiente Moacir Júnior, que chegou aí com toda a sua experiência para tentar salvar o Gavião do buraco, levou uma paulada para o Brusque e acabou ativando a cláusula de ruptura de contrato com pagamento de multa, alegando que ele tinha recebido uma proposta para treinar no exterior. E eu não sei o que deu no final das contas aí, porque o cara nem foi, né? Roger Silva, que se aposentou recentemente do futebol e que teve passagem, inclusive, pelo Pouso Alegre nessa Série C, assumiu a equipe na reta final e acabou sendo rebaixado com ela. Tá, Leanderson, mas em que este vídeo pode machucar ainda mais o coração do torcedor do Manaus, que já não esteja machucado por conta do próprio rebaixamento? É que neste final de semana começa a decisão do Campeonato Brasileiro da Série C e simplesmente essa decisão vai promover um encontro entre os Luizinhos, o Luizinho Vieira e o Luizinho Lopes, 2 ex-técnicos do Manaus Futebol Clube. Porra, cara, o destino quis machucar pra valer mesmo o coração da torcida esmeraldina. Vamos lembrar um pouquinho de como foi a passagem dos 2 Luizinhos aqui pelo Manaus Futebol Clube, começando pelo Luizinho Lopes, né? O Luizinho Lopes chega no Manaus Futebol Clube depois da demissão do Wellington Fajardo, demissão essa que aconteceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2020, o ano de estreia do Manaus na divisão. O Luizinho Lopes chegou, fez uma campanha muito bacana, que inclusive quase classificou o Manaus Futebol Clube para o quadrangular decisivo no seu primeiro ano na Série C. E o que faltou? Faltou uma vitória em cima do Clube do Remo. O Manaus acabou perdendo em casa para o Clube do Remo, porque se ele tivesse vencido esse jogo, o jogo seguinte seria contra o Imperatriz, já rebaixado há 200 mil anos, um clube sem pretensão nenhuma, ou seja, teria vencido o Remo, vencido a Imperatriz e aí conseguiria a classificação para o quadrangular decisivo. Então, depois deste insucesso, o Luizinho acabou ali chegando a um acordo, ele e o Manaus, e decidiram encerrar a parceria. Luizinho, inclusive, não treinou a equipe diante do Imperatriz na última rodada do Brasileirão. Depois da saída do Luizinho Lopes, foi contratado o Luizinho Vieira. E a gente precisa aqui fazer uma linha do tempo, né? Porque o ano em que o Luizinho Vieira chega no Manaus é o ano de 2021, porém, ele comanda a equipe no Campeonato Amazonense de 2020. Explico. 2020 a gente teve um Campeonato Amazonense que acabou sendo paralisado por conta da pandemia. E aí ninguém deu um desfecho para o campeonato. O ano seguinte, né, no início do ano, a Federação Amazonense de Futebol precisava indicar os representantes para a Copa do Brasil e também para a Série D. Então, decidiu-se ali em 2021, no início de 21, fazer um campeonato amazonense de tiro curto, uma versão pocket, né, para poder fazer essas indicações. Então, o Luizinho Vieira estava treinando a equipe, que chegou até a final contra o Penarol. A final seria um jogo único e o Penarol acabou vencendo o Manaus nos pênaltis. Resultado disso, Luizinho Vieira levou um pé na bunda. E depois de demitir o Luizinho Vieira, quem é que o Manaus traz de volta? O Luizinho Lopes. Sim, aí já para disputar o Campeonato Amazonense de 2021, campeonato esse vencido pelo Manaus Futebol Clube naquelas 2 finais épicas contra o São Raimundo. Para quem não lembra, o Manaus Futebol Clube venceu esse campeonato com o gol do Márcio Passos aos 51 minutos do segundo tempo. Como diz, o São Raimundo já estava ali preparado para dar a volta olímpica quando o Márcio foi lá e meteu aquele canudo inesquecível para a torcida do Gavião do Norte.
E aí que vem a doideira, porque apesar da conquista desse título, né, geralmente um título acaba acalmando os ânimos para que os trabalhos possam continuar, mas não foi o que aconteceu naquele ano. Os dois anunciaram ali, o Luizinho e o Manaus anunciaram que ele não continuaria para o restante da temporada. Que loucura, hein? Bom, o fato é que agora o Luizinho Vieira e o Luizinho Lopes estão na final do Campeonato Brasileiro. Um comandando o Amazonas Futebol Clube e o outro comandando o Brusque. E um deles vai ser o campeão brasileiro da Série C de 2023. E pensar que o Manaus passou um ano inteiro procurando treinadores para resolver o problema e agora olha 2 de seus ex-treinadores disputando o título de final de brasileiro. Como diria o povo, é de cair o cu da bunda. Boa sorte aí para os Luizinhos. Enfim, vida que segue. Vamos que aqui o futebol não para.